Fala, Reis, tudo certo? Hoje o vídeo tá sensacional. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que impedem a sua prosperidade, certo? Presta muita atenção nesse vídeo, porque se você mudar essas 3 atitudes, já vai fazer grande diferença, já vai fazer grande alteração no seu crescimento, na sua prosperidade como um todo. Tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, pensamentos negativos. Pensamentos negativos. Quem nunca já passou por situações difíceis na vida financeira e demais áreas que teve sua mente bombardeada pela negatividade? Seria possível controlar essa situação? Imagina você com situação difícil de dívidas, cartão de crédito, cheque especial, e aparece uma situação, muitas das vezes uma necessidade básica, e você não consegue arcar financeiramente com aquela despesa. Namorada, minha editora, você já passou por isso alguma vez na vida, namorada? Ela não quer aparecer, mas vai aparecer, vai ouvir, vamos ouvir a sua voz. Você já passou por algum tipo de pensamento negativo com relação às suas finanças, momentos difíceis? Seja você quando criança, adolescente, adulta. Já, criança e adulta. Preocupações, né? Ah, poxa, as contas para pagar e tal. Às Faltou vezes aqui, o não dá. mínimo, né? Principalmente quando criança. Eu acho que com criança é mais traumático. Principalmente quando é em relação à comida. Quando falta o básico na casa. Quando a gente quer um Uma danoninho, vê família. outra criança com um danoninho na escola, levando um lanche e a gente não tem um lanche Não para tem o levar. que pagar, não tem como É, usufruir. Às vezes é necessidade básica. Então, a necessidade básica, quando ela não é saciada ou ela não é cumprida, não é... Então causa transtorno, vigília, pensamentos. E os pensamentos negativos, segundo as pesquisas, para você ter uma ideia, libera uma quantidade maior de cortisol, que é um hormônio responsável por regular o açúcar no sangue, enfim, várias atividades, só que o nível de pensamentos negativos causa um estresse a ponto de desequilibrar o hormônio, essa parte negativa que vai trazer transtornos tanto psicológicos como na saúde física. Você já ficou tão estressado com os pensamentos negativos a ponto de sentir dor de cabeça, de alterar o corpo, você fica com mal-estar, aquela angústia, o sintoma pressão depressivo, sobe. ansiedade, tudo começa com os pensamentos. Mas seria possível dominar, namorada, esses tipos de pensamentos, você acha? Acho que não, tenho certeza. Porque muitas das vezes a gente vive pelo que vê, né? A gente olha uma situação e fica pensando, martelando em cima das consequências, em cima da negatividade daquela situação que nós estamos vendo. Pronto, você deu o exemplo. Quando uma família, uma casa não tem como arcar com as necessidades básicas, que é a alimentação, moradia, enfim, e você não tem acesso a uma alimentação digna, aquilo traz uma tristeza, uma angústia, fica pensando, poxa, isso, aquilo, eu queria ter isso, eu queria me alimentar daquilo, eu queria comer um danoninho, eu queria comer uma carne, uma picanha, opa, pula essa parte. Eu queria comer uma carne assada, isso, aquilo. A gente brinca, mas tem tantas famílias, situações dessas. Seria possível mudar o pensamento? É difícil, mas primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar o pensamento negativo em se tratando da pessoa adulta, que é a criança, fica mais complicado, né? Como resolver essa situação? O pensamento ele tem que ser mudado. Ao invés de sofrer com a situação, amargurar com a situação, eu tenho que fazer a pergunta: como que eu posso sair dessa situação? Como que eu posso mudar a minha vida financeira, certo? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, no terceiro hábito que você não deve adquirir. Ficou bem claro? Pensamentos negativos. Vamos eliminar os pensamentos negativos, vamos tirar, vamos pensar positivo, vamos acreditar que a gente pode mudar a história financeira independente das circunstâncias que a pessoa está vivendo. Até porque a gente vê casos
incríveis de pessoas que tinham uma vida financeira totalmente, perdoe a expressão, fracassada, e hoje vive uma vida épica, olha, falar bonito, uma vida financeira bem-sucedida. A exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Rick Chester. Um abraço, Rick Chester. Quando você vê esse vídeo, manda um alô, hein? Tamo junto. Pega a visão, Rick Chester. Rick Chester vendia água mineral na praia de Copacabana. Ó, Copacabana. Vendia água mineral na praia de Copacabana. Olha o pensamento. Puxa, bacana. Olha o pensamento, a história dele. Ele vendia água mineral em Copacabana. Ele chegava em casa, morava na comunidade lá. Se eu não me engano, na Mangueira, né? Rick, me perdoe se eu estiver errado. Na comunidade. E um camarada que lutava, chegaram para ele e disseram que o Brasil estava em crise. E ele disse que a crise estava dentro da própria pessoa. Olha que tipo de pensamento. Ele podia muito bem, diante da situação, o cara vende água na praia, certo? Tem uma vida financeira fracassada, vou dizer assim. Mas olha a mentalidade, olha a força da mentalidade. Quando chegaram para ele, ele estava oferecendo a água para o cara bem sucedido. Veja só a história, que história fantástica. O camarada foi oferecer uma água, estava lá, como ele mesmo diz, com todo respeito, neguinho, morador de comunidade, vendedor de água. E o cara que ele estava vendendo, oferecendo, que ele foi oferecer, que estava conversando justamente dizendo que o Brasil estava em crise, estava pensando em sair do país. Então tinha posses, condições, né? Aí disse, vou sair do país, porque o Brasil está numa crise danada. Aí ele foi inventar de dizer pro camarada que o Brasil não estava em crise, que a crise estava na mente das pessoas. Aí o cara, pô, você é o retrato da própria crise. Ele engoliu seco, pá, mas olha o pensamento. Olha o pensamento do cara. Então ele poderia muito bem, diante da circunstância, alimentar pensamentos negativos, mas não. Ele disse, a crise está dentro da pessoa. Aí ele chegou em casa, foi quando ele fez o vídeo da água, o famoso vídeo da água de 1 minuto, que o Brasil não está em crise, é só você pegar eu não tenho dinheiro, eu pego 10 reais emprestado, vão lá, compro uma maleta de água, uma bolsa, 12 garrafinhas d'água, uma bolsa de gelo, boto, vou na praia, vendo por tanto, tal, fez um cálculo matemático ali violento e disse quantos por cento ele conseguiria lucrar na venda de 12 garrafinhas de água. E ele disse bem claro, volta para lá para manter os laços, paga aqueles 10 reais que você pegou emprestado e depois você gira o negócio e começa a vencer. E hoje, o Rick Chester rodou o mundo, palestrou em Harvard, camarada bem sucedido, tem influenciado, tem ajudado muitas pessoas no crescimento, na prosperidade, em todos os sentidos. Tá dando para entender? Namorado. Então é um exemplo nato de pensamento positivo. Não deixar se abalar pelo pensamento negativo. Pegou a visão? Um abraço, Rick Chester. Tamo junto. Segunda coisa que a gente tem que eliminar, namorado. Deixa eu olhar aqui. É isso mesmo? Calma aí. Calma. É isso mesmo. Deixar de acompanhar a vida alheia. Sangue de Eu vi Jesus sobre tem isso o poder. hoje. Foi? Foi. E olha que a gente nem combinou. Você nem sabia da segunda. Assisti de manhãzinha. Você é minha editora, não sabia nem o título. Veio saber agora, na hora da gravação, o título do vídeo de hoje. E uma das pessoas que eu admiro muito, né? Que eu gosto de ouvir quando ele fala. Ele falou justamente isso, pra gente não ficar perdendo tempo, acompanhando a vida das pessoas, porque a gente às vezes se baseia naquilo que elas mostram e aquilo que elas mostram às vezes não também é nem é verdade. Não é realidade. Não é a realidade. E o que acontece? As distrações hoje, na internet, na vida em si, no geral, ela é muito comum. Devido à correria, algumas situações, o ser humano, na sua grande maioria, ele tende a perder muito tempo as redes sociais, com o dedinho, acompanhando, seja nas redes sociais, seja na vida do vizinho, chega no vizinho, olha, você já viu alguém? Namorado, você já foi assim? Ou é? É não? Você não acompanha a vida dos outros, não?
Não, Vi. Pula essa parte. Volta. Deixa a minha edição pra lá. Então, perde-se muito tempo do dia as pessoas acompanhando aquilo que não lhe traz retorno, não traz retorno positivo, não acrescenta, não agrega valor, certo? Fulano tá mais mulher, tu já... Hã? Tu viu fulano como tá mais magra, rapaz? Será que tá doente ela? Oxi. Às vezes ela tá fazendo uma dieta, né? Então, olhar, acompanhar a vida dos outros, uma rotina. Tanto é que poucas pessoas, sabendo disso, algumas poucas pessoas, elas abrem o seu lifestyle, abrem o seu estilo de vida para tirar um proveito, seja financeiro, seja de outra situação, em cima disso. Elas se transformam em produtoras ao invés de ser consumidoras. Isso aí a gente vai falar mais à frente. Por quê? Porque na internet, no campo da internet, no mundo da internet, eu vou colocar minha visão, 99% do ser humano no mundo todo, seja criança, seja jovem, adulto, idoso, ele é um consumidor de notícias da vida alheia, de distrações, entretenimentos e tal, e perde-se muito tempo, muitas horas com entretenimento, você olhando coisas, e isso deixa você improdutivo. Isso, querendo ou não, se torna um vício oculto. Pega a visão, isso se torna um vício oculto e um vício normal, um vício social, que lhe prejudica. Por quê? Porque você vai perder muito tempo que você poderia estar produzindo algo para a sua vida, certo? Então, pensamento negativo arranca positivo e diminuir ou abolir o tempo perdido olhando a vida alheia. Pegou a visão? Esquece a vida dos outros. E vamos para a terceira coisa que impede as pessoas de prosperar. Impede a gente de prosperar, certo? Espero que essa não seja muito polêmica. Deixa eu olhar aqui no meu... Deixar de adquirir conhecimento. O conhecimento, a sabedoria, a informação, para muitas pessoas, ela tem sido algo desprezível, jogado fora. A sabedoria, o conhecimento, em todas as áreas. Muitas pessoas, elas acham assim, poxa, eu vou, por exemplo, fazer faculdade. Já pensou, namorado, em fazer faculdade? Já. Estudar, ter um curso superior, já? Já. Qual faculdade você pretende? Que eu vou fazer é psicologia. Psicologia? Estudar a mente humana. Comportamento humano. Comportamento. Os seus comportamentos e os seus anseios nas redes sociais. Porque o ser humano ele fica tanto tempo preso à rede. Psicologia? Muito bom. Com qual interesse, com qual objetivo você pretende fazer o... Você falou por esse ponto, mas eu também tenho outro, que a gente hoje em dia vive o século da depressão. Das pessoas se suicidando, angustiadas, vazio. Então, com o intuito de poder ajudar essas pessoas. Muito bom. Aí perceba a intenção. Perceba a intenção, o conhecimento a fim de ajudar outras pessoas. Porque na maioria das vezes o ser humano ele busca o curso superior ou qualquer tipo de conhecimento a fim de tirar proveito. E não é errado se formar, vou me formar, ter um status social, é dali que eu vou tirar meu sustento, eu vou adquirir o capital, o dinheiro para me sustentar minha família, e é lícito, é legal. Mas isso por si só não deveria estar isolado. Exemplo, eu vou fazer um curso de direito, eu quero ser advogado e tal, pá. Eu vou abrir um escritório, vou ganhar muito dinheiro e tal. Mas não teria como premissa no seu interior o desejo de servir outras pessoas, em ajudar aquelas pessoas que estão à margem da justiça e que poderiam ser
ou estão sendo prejudicadas porque não teve acesso à justiça, né, em seus direitos. Então eu acho que isso deve estar intrínseco dentro de nós, o desejo de servir antes da recompensa financeira. Sim. E isso a gente vai falar dentro dos 6 princípios, eita, não era nem para eu estar falando nesse vídeo, dentro dos 6 princípios da prosperidade. Hoje a gente está falando 3 coisas que você não deve fazer jamais, que impede a sua prosperidade, só que eu vou falar brevemente, talvez numa live, que isso vai requerer muito tempo, os 6, isso é básico, 6 princípios da prosperidade. Eu tenho que viver esses 6 princípios todo santo dia, mas essa parte pula, né? Agora não, certo? Deixar de adquirir o conhecimento. Então o conhecimento ele tem sido, as distrações têm dominado as pessoas, a pessoa não consegue adquirir a sabedoria, o conhecimento. E a sabedoria, o conhecimento, ela está em todo lugar. Ela está em todo lugar. Quer ver uma coisa que muitas das vezes a pessoa despreza? Tem um preconceito, é o morador de rua, é uma pessoa que está aprisionada aos vícios, é uma pessoa que não tem um status social. E perceba que esse tipo de pessoa, ela não é ouvida. Ela não é ouvida. Eu vou dar um exemplo agora para você entender. Lá em Natal, Rio Grande do Norte, quando eu morava no Rio Grande do Norte, existia eu lembrei agora, na ponte, você do Rio Grande do Norte vai lembrar, na ponte do Igapó, tem a ponte Newton Navarro, que é a mais conhecida e famosa, e tem a ponte do Igapó, que vai para a Zona Norte ali e tal. Já cai dentro da Zona Norte. Logo depois da ponte do Igapó, no Igapó mesmo no começo, eu lembro que tinha um morador de rua, ele era negro, alto, maltrapilho, e ele ficava sempre por ali. E como era o acesso, meu acesso, e eu estava sempre passando por ali, teve uma vez que eu tive a curiosidade de conversar com ele. E para minha grata, posso dizer assim, surpresa, eu espero que ele tenha vencido a situação difícil. Quando eu comecei a conversar com ele, né? A pessoa tem o quê? Uma imagem do camarada, né? Poxa, maltrapilho, morador de rua, drogado, viciado, todo sujo. Existe o quê? Infelizmente, dentro de nós existe o quê? Um preconceito. Um conceito formado sobre uma pessoa que julga pela aparência. Quando eu comecei a conversar com ele, ele começou a falar de uma forma eloquente, você vê que essa pessoa educado, eloquente. Olha, onde é que você tirou essa palavra? Educado, super educado, não errava, isso não importa muito, mas eu percebi que ele não errava no português, ele falava português bem dizido e conversando e tal, e começou a explicar. Minha família, ela é uma família bem sucedida, eu tenho familiares, mora na Zona Sul, apartamento, tem posses, e eu entrei nesse mundo das drogas e preferi sair de casa, me afastar e morar na rua para que eles não vejam e não sofram com isso. Eu falei, cara, eles vão sofrer do mesmo jeito, porque eles vão saber que você está na rua e tal. E conversei com ele, um cara 10. Nunca mais eu esqueço daquele rapaz. Nunca mais. Todo lugar vai ter o joio e o trigo, independente das vestes. Seja um maltrapilho, vestido no exterior, ou seja de terno, nas mais diversas repartições e nos mais diversos status da sociedade como um todo. Então, todo ser humano, porque está intrínseco no caráter, na pessoa, os seus verdadeiros princípios. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, nós seres humanos, a gente tem uma tendência a ser preconceituoso, a julgar pela capa, pela aparência, certo? E aí que está o conhecimento. O conhecimento, a sabedoria, ela pode ser ativada e buscada em todos os lugares. Nós devemos estar atentos, certo? E buscar o conhecimento. Você vai conversar com uma pessoa que às vezes você não dá nada, você vai tirar ali, extrair dali grande conhecimento, grande sabedoria, que se você souber, não deixa passar o cavalo melado de manteiga, porque ele só passa uma vez, você tem que se agarrar com ele
e você armazena dentro do seu HD mais um conhecimento que vai te fazer prosperar. Então ame o conhecimento, ame a sabedoria, isso é princípio, certo? Recapitulando, para encerrar, senão vou falar aqui até amanhã de manhã, pensamentos negativos, elimine agora, deixa de acompanhar a vida dos outros e ame a sabedoria, o conhecimento. Pegou a visão? Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim o poderoso permitir. Valeu!